Olá, meu nome é Caetano Cardial, sou coordenador do Serviço de Oncologia Ginecológica da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e hoje eu vou conversar com vocês sobre tumores malignos do útero e ovário. Nós vamos nos ater basicamente ao câncer de ovário e ao câncer de endométrio. Nós iremos discutir a epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico e tratamento dessas neoplasias. O câncer de ovário, de acordo com a estatística do Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelas estatísticas de câncer, nós teremos no ano de 2016 6.150 novos casos e uma estimativa de óbitos de aproximadamente 3.400. Isso ocorre porque nós temos geralmente uma detecção tardia desses tumores, o que leva a um mau prognóstico. Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 20 mil casos de câncer, 20 a 25 mil casos de câncer de ovário por ano, com um número estimado de óbitos entre 13 e 15 mil, para você ver que a mortalidade é alta em qualquer lugar. Na pré-menopausa corresponde apenas a 7% dos tumores malignos, né? E na pós-menopausa 30% dos tumores são malignos. Quais são os fatores de risco para o câncer de ovário? A idade maior de 40 anos, principalmente entre 40 e 70 anos, a maior incidência de câncer de ovário, e a média, segundo de Saia, é ao redor de 52 anos. A raça, preferencialmente a raça branca, tem um risco maior de desenvolvimento de câncer de ovário, ocorre mais em países desenvolvidos e tem alguns fatores genéticos que podem estar associados como mutação tanto do BRCA1 como do BRCA2, ou mesmo a síndrome de Lynch tipo 2, que está associada com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon e câncer de endométrio. Como fator de risco, nós também temos uma ovulação incessante, o sítio de postura ovular. Então, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, uma nuliparidade pode levar a paciente a ter um risco maior de câncer de ovário. O uso de contraceptivos hormonais, na verdade, apesar do medo de muitas pacientes quanto a risco de câncer por causa de outros tipos de tumores, hormônios sensíveis, na verdade, ele causa uma proteção. As pacientes que usam anticontraceptivos hormonais, elas fazem um repouso ovariano e têm um menor risco do aparecimento do câncer de ovário. O uso por 5 anos ou mais reduzem até 50% esse risco. O diagnóstico muitas vezes é um diagnóstico incidental, principalmente nas fases iniciais. Barber, em 1987, ele coloca que diagnosticar precocemente um carcinoma é muito mais uma questão de sorte do que triunfo de algum método científico. Isso é verdade, porque o câncer inicial, na maioria das vezes, ele é assintomático e seria achado de uma consulta de rotina ginecológica, de um ultrassom ginecológico de rotina, que levaria a suspeitar da presença de um tumor maligno no ovário. O diagnóstico seria, então, pela ultrassonografia, com algumas características sugestivas de malignidade, um cisto de parede espessada, com debris no seu interior, com áreas sólidas e presença de septos grosseiros e algumas vezes com vascularização aumentada. O exame físico também, massas ovarianas uni ou bilaterais, ou a presença de ascite também fazem com que a gente venha a suspeitar de um tumor maligno de ovário. Os marcadores tumorais, principalmente o CA125, que aumenta nos tumores serosos, eles devem ser utilizados muito mais para seguimento das pacientes ou nas pacientes com uma hipótese diagnóstica de câncer de ovário, você faz a dosagem dos marcadores tumorais para avaliar se aumentou ou diminuiu a sua suspeita. Porque tem pacientes com câncer que têm marcadores normais e tem pacientes sem câncer que apresentam marcadores alterados. A classificação basicamente se dá de acordo com a origem do tumor. Se ele for de células epiteliais, que ele é o mais comum, corresponde a 65, 70% dos casos, normalmente uma faixa etária 60 anos ou maior, são o tipo cistoadenocarcinoma seroso, mucinoso, endometrioide, células claras. Nós temos a variante maligna do tumor de Brenner ou até mesmo tumores que são inclassificáveis. Quando ele é originado das células germinativas, corresponde 15 a 20% dos casos.
já ocorre nas pacientes mais jovens, até 25 anos, e nós teremos o teratoma maligno, digerminoma, tumor de seio endodérmico, tumores da célula de Sertoli-Leydig e o coriocarcinoma. O estroma de cordão sexual corresponde a 5 a 10%, ocorre na idade dos 20 aos 60. Nós temos fibroma, tumor de teca e granulosa. E os metastáticos, que são apenas 5% dos casos, a faixa etária é variável, e normalmente os intestinais vão ser o tumor de Krukenberg, pode ser metástase de mama, endométrio ou até mesmo linfomas. Como se faz o estadiamento de câncer de ovário? Numa paciente dessas, que já tem uma ascite volumosa, um aumento de volume abdominal, está emagrecida, é fácil suspeitar de um carcinoma de ovário. E essa paciente ela vai ser submetida a um estadiamento cirúrgico. Esse estadiamento cirúrgico vai levar ao estadiamento que a FIGO preconiza, onde nós temos assim um estadiamento recente, feito em 2014, é um estadiamento complexo. Eu não vou ficar detalhando, vocês podem acompanhar depois pelos slides esse estadiamento e nós poderemos discutir na aula presencial com mais detalhes. Mas assim, o estádio clínico 1 ele estaria limitado aos ovários, ele é dividido em A, B e C. Quando ele é limitado a um ovário, se a cápsula está intacta, sem tumor na superfície e o lavado peritoneal ou ascite está negativa para células neoplásicas. Esse seria um A, quando envolve os dois ovários, um B, e um C, quando além disso ele tem lavado peritoneal ou ascite com células tumorais, houve uma rotura da cápsula durante o ato cirúrgico ou há uma rotura da cápsula antes da cirurgia. No estádio clínico 2, essa doença já está um pouco maior, ela já tem uma extensão à pelve. Ela vai ser dividida em 2A e 2B, sendo o 2A uma extensão ou implante no útero ou tubas e 2B uma extensão a outros tecidos pélvicos. O estádio clínico 3, como vocês podem ver, ele é bem minucioso, bem complexo. A maioria das pacientes são diagnosticadas neste estádio clínico. E nós teremos no estádio clínico 3 linfonodos retroperitoneais positivos ou metástase microscópica além da pelve. Esse é o estádio clínico 3A. Estádio clínico 3B, nós teremos metástases peritoneais menores que 2 centímetros extrapélvicas, linfonodos positivos no retroperitônio e também poderemos incluir extensão da doença para a cápsula do baço ou do fígado. E no estádio clínico 3C, a diferença é que essa metástase peritoneal é maior do que 2 centímetros. O estádio clínico 4, no estadiamento anterior, era apenas metástase à distância. Entretanto, ele foi dividido e agora o estádio clínico 4A são as pacientes que têm derrame pleural com citologia positiva e o estádio clínico 4B tem metástases parenquimatosas, tanto hepáticas como esplênicas, ou metástases para outros órgãos extraabdominais. As pacientes que têm derrame pleural com citologia positiva, elas foram separadas para o estádio clínico 4A porque o comportamento clínico dessas pacientes no seu tratamento é muito semelhante às pacientes com estádio clínico 3C. Então, por isso, houve essa diferenciação. Quanto ao estadiamento, como ele é cirúrgico, para nós podermos classificar dentro do estadiamento da FIGO, normalmente as pacientes são submetidas a uma laparotomia longitudinal, onde se faz a coleta da ascite ou se faz um lavado peritoneal. Esse lavado deve incluir fundo de saco anterior, posterior, goteiras parietocólicas e a face inferior do diafragma. Fazemos o inventário da cavidade para ver se há uma disseminação peritoneal da doença e procedemos a uma biópsia de congelação, que se for positiva para tumor maligno, nós iremos submeter essa paciente a uma esterectomia total, mais uma salpingoforectomia bilateral, omentectomia infracólica, linfadenectomia ilíaca e paraórtica e biópsias das goteiras parietocólicas. O tratamento se faz com a própria cirurgia do estadiamento. Nós devemos fazer remover a maior quantidade possível de tumor. É a chamada cirurgia de debulking ou citoredução. Quanto maior a citoredução na cirurgia inicial, melhor o prognóstico dessa paciente. Se nós conseguirmos remover todo o tumor ou fizermos uma redução chamada subótima, onde a quantidade de tumor residual é menor do que 1 centímetro, essa paciente tem o melhor prognóstico dentre todas.
Pacientes que ficam com tumor residual maior do que 1 centímetro já têm o seu prognóstico comprometido. O tratamento do câncer de ovário após a cirurgia, praticamente todas as pacientes, exceto as pacientes no estádio clínico 1A, são submetidas a um tratamento de poliquimioterapia. As drogas mais utilizadas no tratamento quimioterápico adjuvante dessas pacientes é a carboplatina e o paclitaxel. Sobrevida em 5 anos. Nesse gráfico aqui, nós podemos observar que as pacientes no estádio clínico 1, marcadas em azul, elas têm 60% de sobrevida. Estádio clínico 2, na parte rosa, tem 35%. Estádio clínico 3, a faixa branca, 5%. E estádio clínico 4, nenhuma paciente, infelizmente, sobrevive 5 anos. Como é feito o segmento dessas pacientes? O exame clínico dessas pacientes é importante. Nós devemos fazer um segmento, no mínimo, semestral dessas pacientes, onde nós vamos fazer o exame físico, um ultrassom de abdômen transvaginal, um raio-x de tórax e marcadores. Algumas vezes, os marcadores se elevam muito antes do aparecimento da doença macroscópica. Então, essa paciente ela tem uma elevação dos seus marcadores tumorais, ela não tem diagnóstico de imagem de recidiva da doença. Entretanto, nós não temos vantagem em iniciar o tratamento quimioterápico para essa paciente antes do aparecimento de imagens de recidiva. O prognóstico dessas pacientes não se altera, a única coisa que muda é o tempo em que elas vão permanecer em quimioterapia. E assim, quanto maior o tempo de quimioterapia, menor é a qualidade de vida da paciente. Isso é um problema para a gente explicar para a paciente, porque ela vê o seu marcador elevando e ela quer um tratamento. E a gente precisa explicar e convencê-la de que tratar nesse momento não vai lhe trazer benefício. Nenhum paciente com câncer gosta de ouvir essa notícia, mas a gente tem que trabalhar com muito cuidado essas pacientes para que elas possam ter o máximo de sobrevida com a melhor qualidade de vida possível. Isso era o que eu queria conversar com vocês sobre câncer de ovário. Agora nós vamos passar para o câncer de endométrio. O câncer de endométrio é o 7º tipo mais frequente de tumor no mundo. Ele acomete aproximadamente 290 mil casos novos por ano. Na Europa e nos Estados Unidos, a média é de 45 mil casos novos por ano, e aqui no Brasil nós temos uma incidência muito menor. De acordo com o INCA, a estatística para 2015 e 2016 não estava divulgada, mas em 2012 a expectativa de casos novos eram 4.500, sendo aproximadamente 4 casos para cada 100 mil mulheres no Nordeste e no Centro-Oeste e 6 casos no Sudeste. Quanto maior a expectativa de vida da mulher, maior é a incidência de câncer de endométrio. As pacientes mais idosas têm mais risco de câncer de endométrio. 90% das pacientes têm mais de 50 anos e são da raça branca. O pico principal é os 60 anos e ele é raro antes dos 40. Apenas 5% dos tumores de endométrio ocorrem antes dos 40 anos de idade. A história familiar tem pouca influência, exceto pela síndrome de Lynch tipo 2, como já comentei, em câncer de endométrio, que é uma síndrome com uma alteração genética nos genes de reparação e acomete tumores de cólon, tumores de mama, tumores de ovário e tumores de endométrio. Essas pacientes, então, são de alto risco para o aparecimento e muitas vezes são pacientes mais jovens. 90% dos tumores de endométrio são epiteliais e desses 90% é o tipo endometrioide, que é o tipo de melhor prognóstico. 10% são células claras e o seroso papilífero, que são tumores de um prognóstico pior. A maioria dos diagnósticos é feito no estádio clínico 1 e 90% das pacientes neste estádio clínico têm uma sobrevida de 5 anos. Quanto aos fatores de risco, além das alterações genéticas da síndrome de Lynch tipo 2, que já comentei com vocês, e ela está novamente aqui nesse slide para não esquecer, a obesidade
é o principal fator de risco para essas pacientes. A obesidade leva a uma situação de hiperestrogenismo. Muitas vezes a obesidade também causa hipertensão arterial e causa diabetes tipo 2. E essas três doenças, né, essa tríade é muito característica como fator de risco para câncer de endométrio. Nulipariedade também é um fator de risco, menopausa tardia, menarca precoce, o uso de terapia hormonal sem o antagonismo da progesterona, o uso de tamoxifeno, pacientes que tiveram câncer de mama e que fazem uso de tamoxifeno, elas apresentam o risco aumentado para câncer de endométrio, apesar da incidência ser muito baixa, mas aumenta o risco para essas pacientes. Quanto ao quadro clínico e diagnóstico, o quadro clínico, na sua maioria das vezes, é o sangramento pós-menopausa. O sangramento pós-menopausa, nós dizemos que o tumor de endométrio ele tem um sinal de alerta, de alarme, que é o sangramento na pós-menopausa. A principal causa de sangramento na pós-menopausa é a atrofia do endométrio. Entretanto, toda paciente que tem sangramento, nós devemos investigar para saber se ela tem ou não a possibilidade de ter um carcinoma endometrial. Então, um ultrassom transvaginal que mostre o espessamento endometrial vai reforçar a nossa hipótese. E o diagnóstico, o padrão ouro, é a esteroscopia. Então, como eu estava falando para vocês, né, no ultrassom nós teremos um espessamento endometrial, um eco endometrial acima de 5 milímetros para aquelas pacientes que não fazem uso de terapia hormonal pós-menopausa, já é considerado um espessamento que necessita de uma investigação. Muitas vezes, além do espessamento, nós vemos que esse endométrio ele tem cistos, ele tem outras alterações e que vão aumentar a nossa suspeita. A esteroscopia, muitas vezes, para o tratamento de um pólipo ou até mesmo uma hiperplasia endometrial que está sangrando, pode nos surpreender e mostrar um carcinoma de endométrio, né? A biópsia dirigida por esteroscopia é o melhor método diagnóstico. Em locais onde a esteroscopia não está disponível, ainda é viável o uso da curetagem, que é a raspagem do endométrio com uma cureta, que é um instrumento que parece uma pequena colher que raspa a camada interna e vai fornecer material para o diagnóstico. Como exames complementares, o ultrassom de abdômen para avaliar a extensão, o raio-x de tórax para ver se há metástase pulmonar ou não, porque o tumor de endométrio pode dar metástases pulmonares, geralmente são metástases arredondadas, que nós chamamos de numulares, e a ressonância da pelve, que vai mostrar a extensão da doença, infiltração de paramétrios e o mesmo de linfonodos. Os tipos histológicos, como já falei, 97% adenocarcinoma, 90% endometrioide, que é chamado tumor tipo 1, o papilífero e células claras é o tumor tipo 2. Também é importante que nós classifiquemos em grau histológico 1, bem diferenciado, 2, moderadamente, 3, indiferenciado. Quanto maior a indiferenciação, maior a agressividade desse tumor. Existem outros tipos histológicos, mas são mais raros. Aqui é um quadro onde podemos diferenciar os tumores tipo 1 e tipo 2, onde nós vemos que o tipo 1 ele é o tumor endometrioide e o tipo 2, o tipo histológico mais comum, é o seroso ou de células claras. Normalmente o tipo 1 nasce de uma hiperplasia atípica, ele é sensível ao hormônio, tem um grau histológico baixo, ou seja, bem diferenciado. Geralmente o diagnóstico é precoce, 70%, um prognóstico favorável, a maior parte da recorrência é local e a sobrevida 5 anos, 85%. O tipo 2 já tem um grau histológico maior, normalmente o diagnóstico é mais avançado, 60%, ele é mais agressivo, ele tem uma recorrência nos linfáticos abdominais e uma sobrevida de 5 anos de 43%. Aqui também nós temos as alterações moleculares, mas no nosso meio é pouco frequente que a gente consiga fazer o estudo dessas alterações.
O câncer de endométrio ele pode se disseminar por uma extensão direta, por via linfática ou por via hematogênica, né? Como já falei, principalmente para pulmão. O fator prognóstico é o estadiamento da doença, a profundidade da invasão miometrial, os tipos histológicos, uma invasão linfovascular e o mais importante de tudo é se há comprometimento dos linfonodos regionais. Também é um estadiamento clínico cirúrgico. Então essa paciente que tem um diagnóstico de carcinoma de endométrio, ela vai ser submetida a uma laparotomia, onde nós vamos fazer um lavado peritoneal, uma esterectomia total, com salpingoforectomia bilateral, linfadenectomia ilíaca e linfadenectomia paraórtica, e a retirada do terço superior de vagina. A linfadenectomia nos estádios iniciais, no estádio clínico 1, ela tem uma discussão, poderia ser evitada nos casos de estádio clínico 1, com grau histológico 1 bem diferenciado. A gente necessita de uma avaliação do útero no intraoperatório, onde a gente vê nesta foto um grande tumor endometrial após a abertura do útero, onde não vemos praticamente aqui a muscular da parede uterina, ou um tumor grande invadindo toda a cavidade, ocupando toda a cavidade, porém praticamente sem invasão do miométrio. Esse é o estadiamento de 2012, onde no estádio clínico 1 o tumor está confinado ao útero. 1A, ele invade menos de 50% do miométrio, 1B invade mais de 50%. No estádio clínico 2, ele já atinge o colo uterino. No estádio clínico 3, ele já tem uma disseminação local ou regional, ele pode invadir a serosa, pode invadir os anexos, a vagina ou pode ter linfonodos comprometidos. No estádio clínico 4, o tumor vai invadir bexiga ou mucosa intestinal, que seria o estádio clínico 4A, e no 4B ele tem metástases à distância. Após o tratamento cirúrgico, muitas vezes esses pacientes vão necessitar de um tratamento complementar. Nos estádios iniciais, essa paciente ela vai ser submetida, quando muito, à radioterapia. Uma braquiterapia, que é uma radioterapia de contato, feita no interior da vagina, que é o local onde ocorre a maior recidiva da doença. A radioterapia externa para os casos avançados, mas geralmente ela é associada à quimioterapia. Nas pacientes que já têm um prognóstico ruim, a doença metastática deixou de responder à quimioterapia, nós podemos fazer uma hormonioterapia, que na realidade é uma anti-hormonioterapia. Você pode alternar tamoxifeno com acetato de medroxiprogesterona a cada 3 semanas, e essas pacientes costumam responder bem. Então, para pacientes idosas ou que se tornaram refratárias ao tratamento quimioterápico, a hormonioterapia está indicada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero esclarecer qualquer dúvida na nossa aula presencial. Obrigado e até logo.